Olha, irmãos, graças a paz do Senhor, tudo bem? Eu aqui de novo, depois de um tempinho, afastado, que é um tempinho aí sem postar vídeos, mas também de volta e vamos falar daquilo que realmente importa e do que interessa, amém? Quero trazer nessa manhã de segunda-feira aí, dia 25/9, agora são exatamente 5:05 da manhã. Eu quero aproveitar e trazer uma palavra para nossa reflexão, né? Lá no Evangelho segundo escreve Marcos, no capítulo 8, ali no versículo 27, 28, 29, 30, a gente vai ver uma indagação que Jesus vai fazer aos discípulos, e essa indagação é muito importante, porque essa indagação ela vai dizer realmente quem nós realmente somos em Deus, o que nós pensamos de Jesus. E Jesus faz essa pergunta para os discípulos. A Bíblia vai dizer que eles estavam a caminho da cidade, indo ali por Cesareia de Filipe, e com isso Jesus chega e pergunta aos discípulos: quem o povo tá dizendo que eu sou? Aí a palavra do Senhor vai dizer que os discípulos falam: estão falando que o Senhor é João Batista, outros estão dizendo que o Senhor é Elias, ou um dos profetas. E aí Jesus, ouvindo isso, ele chega e pergunta: tá, mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Essa pergunta que Jesus faz, referente ao que o povo dizia que ele era e o que os discípulos diziam que ele era, é dentro do mesmo contexto. Jesus quer saber o que as pessoas, como as pessoas viam ele, o que as pessoas tinham de aparente de Cristo, qual era o caráter, qual era o exemplo que Jesus estava passando para aquele povo. E quando ele pergunta para os discípulos, é dentro do mesmo segmento que ele está querendo saber. E quando essa pergunta é feita para os discípulos, Jesus fala: e vocês? O que vocês pensam que eu sou? A Bíblia vai dizer que Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, quando traz essa revelação, no versículo 29 de Marcos 8, ali a gente pode perceber que Pedro realmente tinha entendido o que Cristo era, porque ele fala: tu és o Messias, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, quando Pedro está dizendo, está falando assim: as suas ações representam Deus e são como a de Deus, o seu testemunho, o seu caráter, a sua personalidade e os milagres que você faz. É Deus encarnado diante de nós. E não tinha como Pedro trazer uma revelação dessa, responder isso com tanta veemência para Jesus, se ele não tivesse tido a certeza, não tivesse tido o convívio com Cristo. E o que eu quero dizer com isso para nós hoje? Para você, quem Cristo é? Aquela mulher do fluxo de sangue, lembra? Uma mulher que havia 12 anos que sofria de um fluxo de sangue e que já tinha tentado várias situações dentro da medicina, tentou com vários médicos, não conseguiu resolver o problema dela. A Bíblia vai dizer que ela ouviu falar de Jesus. E quando Jesus está dizendo aqui em Marcos, perguntando para os discípulos o que as pessoas estavam dizendo que ele era, essas pessoas que disseram: uns estão dizendo que o Senhor é João Batista, outros Elias e outros um dos profetas,
está querendo dizer exatamente que essas pessoas que estão falando sobre isso não tiveram a revelação como Pedro teve, são essas pessoas como da mulher do fluxo de sangue. Ouviram falar. Talvez até viram, presenciaram algum milagre, mas não tiveram um convívio profundo com Cristo. Não tiveram uma vivência profunda com Jesus. Então, não tinham como dar tal revelação de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porém, aquela mulher, a diferença, aí que está a diferença. Aquela mulher, ela ouviu falar de um Jesus que poderia curar. E a diferença está aí. Ela ouviu, ela precisava da cura e ela foi até quem curava. E a partir do momento que ela foi até quem curava, ela conseguiu entender que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmão, o que uma mensagem tem a ver com a outra? Nada. São histórias completamente diferentes, porém, a atitude da mulher do fluxo de sangue teve inteiramente ligação com a resposta de Pedro. Porque a gente só pode dizer quem Jesus é de verdade se a gente conviver, se a gente viver, se a gente entender e se aprofundar na sua palavra. Não tem outra forma da gente entender quem Cristo realmente é. E a mulher do fluxo de sangue, quando ela foi encontrar com Jesus, ela viveu, ela viu, ela presenciou um milagre, porque foi com ela mesma. Ela não viu um milagre em outros acontecerem, ela viu um milagre nela. Então ela entende quem Jesus era. Eu quero convidar você, meu irmão, a você começar a entender quem Cristo realmente é. A gente parar de ficar ouvindo o que Deus faz na vida de um ou na vida de outro, e a gente acaba indo para a igreja, ou a gente acaba indo buscar Jesus pelo que as pessoas falam. A gente acaba conhecendo Jesus pelo que as pessoas dizem. O que as pessoas dizem pode ser um chamariz para você vir, como foi para a mulher do fluxo de sangue. Ela ouviu falar e ela foi. Então você vai. Então quando você vai, procure a viver o profundo, para que você consiga dar a revelação na qual Pedro conseguiu dar. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa abençoar a tua casa, a tua família. Que essa semana seja uma semana de vitória, uma semana de transformação, uma semana de mudança, uma semana que vai ter sim grandes desafios, uma semana que você vai ter problemas, vai ter dificuldades, mas uma semana que você vai conseguir se tornar mais forte, conseguir vencer, transpor todas as barreiras, vencer todos os problemas. Sua fé será aumentada. Você terá força, você vai orar mais, você vai buscar mais, as coisas vão acontecer mais. E Deus vai abençoar a tua vida. Porque é nisso que eu tenho acreditado, semana a semana. Fácil não tem sido. Mas eu sei que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Ele vai mudar a nossa história. Amém? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Fique com Deus, a graça e a paz. E somos loucos pelo amor de Cristo. Abraço.